Evangelho de Lucas, capítulo 24. Do verso 13 em diante. Nós trabalhamos essa palavra durante as 12 noites, ou os 12 dias de clamor, para 12 meses de bênção. E hoje eu estava meditando, ouvindo algumas coisas sobre essa palavra, e o Espírito Santo acendeu no meu coração essa palavra, essa mensagem, falando sobre o Deus que transforma destino em escala, um Deus que pode mudar toda e qualquer situação. A Bíblia fala desses dois discípulos que achava que agora a solução era Emaús. A Bíblia fala que eles estão indo para esse lugar, como o texto que lemos diz, cerca de 10 quilômetros aproximadamente. Ou aí em outra tradução vai falar em estádios, se eu não me engano 60 estádios. Não era um trajeto muito longo, era um trajeto de acordo com as distâncias que haviam das cidades na época, era uma distância relativamente curta. Emaús era um lugar pequeno, aproximadamente 400 moradores, conhecida pelo lugar. O nome Emaús no hebraico quer dizer riacho quente, ou alguns traduzem por banhos quentes. Pode ser que ali houvesse algumas fontes de águas quentes, que as pessoas, quando queriam relaxar, usavam aquele lugar para fazer isso. Eu não sei se esses discípulos, devido ao estresse, devido a tudo que estava acontecendo, eles colocaram na sua cabeça e disseram: bom, como está tudo perdido mesmo, vamos lá para Emaús, vamos lá descansar. Lá é um lugar pequeno, é um lugar aconchegante. Eu não sei se eles pensaram isso. Eu não sei também se eles estavam indo para lá para ficar em definitivo. A Bíblia não fala isso. Mas o fato é que aqueles dois discípulos, que provavelmente faziam parte não dos 12, mas eles faziam parte daqueles 70 que foram enviados por Jesus para pregar o Evangelho, para curar enfermos. Mas eu sei que eles eram discípulos amados de Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: você é um discípulo amado de Jesus. Ele ama você, por isso você está aqui. E o capítulo 24 de Lucas, irmãos, é um capítulo maravilhoso. O capítulo 24 de Lucas é um brado da vitória do céu na terra. Amém? Por quê? Porque o capítulo 24 de Lucas, ele vai tratar da ressurreição de Jesus. Ele vai tratar de Jesus triunfando sobre aquele que é o maior inimigo do ser humano. Qual é o maior inimigo do ser humano? É a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido, como o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 26. Então o capítulo 24 de Lucas é um capítulo extraordinário, que está falando desse acontecimento tão tremendo. Mas a partir do verso 13, abre-se um parênteses para falar da história dos discípulos de Emaús. Amém? Você não acha isso interessante, querido? De esse capítulo abrir uma brecha para falar desses dois discípulos, para falar desses dois homens, que agora a Bíblia diz que depois de
tudo que aconteceu em Jerusalém, dos fatos ocorridos. A Bíblia vai dizer que eles estão indo para Emaús, e dá a entender que eles estão abatidos, estão desanimados, estão tristes. E eu não os julgo, porque imagine comigo, aqueles que passaram a seguir Jesus, eles depositaram todas as suas esperanças em Jesus, eles depositaram os seus sonhos em Jesus, eles depositaram o seu futuro em Jesus. E eu não vou dizer que eles não tinham fé, eu não vou dizer, mas a Bíblia vai dizer aqui que eles estão com seus olhos fechados. O entendimento deles fechou, porque tamanha foi a decepção. Eu pergunto a você, se em algum momento da sua vida a decepção foi tão forte, foi tão grande, que você estava com dificuldade até mesmo de raciocinar. A decepção foi tão grande, foi tão forte, que você não consegue organizar as ideias. Era mais ou menos o que estava acontecendo com eles. Agora o chão deles foi tirado dos pés, eles não contavam com aquilo. Eles não sabem mais o que fazer, eles não sabem o que fazer com tudo que eles creram, com tudo que eles receberam. Agora eles desistem, eles abaixam a guarda, e eles só querem saber de ir embora, achando que o destino deles estava tratado, achando que o destino deles era aquele. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu não sei, mas o Espírito Santo falava muito forte ao meu coração hoje à tarde. E tem pessoas que acham que o seu destino já está traçado, que a situação da sua vida não tem mais como mudar. Eu quero dizer para você, querido, não abra mão dos seus sonhos. Vou dizer de novo, não abra mão dos seus sonhos. Aqueles discípulos estavam abrindo mão dos seus sonhos, desistindo de tudo. A dor na alma deles torna eles doentes, mas eles não sabiam quem estava andando com eles. Eles não reconheciam que Jesus estava andando com eles. Mas através deles eu quero nessa noite observar, fazer algumas observações interessantes a respeito desses discípulos. Eu quero que você venha comigo, para que nós possamos observar e aprender algumas coisas em nome de Jesus. A primeira coisa que eu quero observar com você é no versículo 13, o primeiro versículo, que começa assim e diz: no mesmo dia. Diga comigo, no mesmo dia. Vamos lá, de novo, 1, 2, 3. No mesmo dia. Não foi num dia depois. Perceba que a Bíblia vai dizer que no mesmo dia. Qual é o mesmo dia do quê? Se você for ler os versículos anteriores, está falando da ressurreição de Jesus. Amém? No mesmo dia da ressurreição de Jesus, naquela madrugada, Jesus havia ressuscitado. Percebe comigo que aqueles discípulos, eles estavam tristes, chateados, abatidos, desistindo de tudo, porque Jesus havia morrido.
E eles entendiam que com Jesus tinha morrido os seus sonhos, com Jesus tinha morrido seus ideais, com Jesus havia sido sepultado tudo aquilo que eles pensavam. Só que a Bíblia vai dizer que no mesmo dia do quê? De que a extraordinária ressurreição de Cristo estava acontecendo, que o glorioso milagre, havia naquele dia celebração no céu, os anjos celebravam, porque Jesus havia ressuscitado. Mas percebe a diferença? No mesmo dia que o milagre já tinha acontecido, a tristeza deles já não havia mais razão de ser. Eles já não tinham mais motivos para estar tristes, eles já não tinham mais motivos para desistir, porque Jesus já havia ressuscitado. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: não havia mais motivos. Eles estavam afetados, eles estavam desconstruídos por algo que não havia mais razão de ser. E você pode perguntar: pastor, o que isso tem a ver comigo? Queridos, quantas vezes nós estamos como os discípulos no caminho de Emaús? Estamos abatidos, estamos desanimados, estamos tristes por algo que Deus já resolveu. Vou dizer de novo: por algo que Deus já resolveu. Às vezes estamos batendo cabeça, às vezes estamos malhando em ferro frio e não entendemos que Deus está trabalhando em nosso favor. A razão da crise deles já não tinha mais procedência, Deus já havia resolvido. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite em nome de Jesus. Eu não sei o que está te incomodando, eu não sei o que está te afetando, mas eu quero te dizer que Deus trabalha em favor daqueles que o buscam. Deus está trabalhando em favor da tua causa, meu irmão. Deus está trabalhando em favor de você. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim: que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Amém? Quantos creem nessa palavra aí? Aleluia! Você está dormindo, e se você crer, se você tiver fé, Deus vai estar trabalhando em teu favor. Aqueles discípulos, eles estavam tão apavorados, eles estavam tão imersos e submersos na sua tristeza, no seu problema, que eles não conseguiam enxergar. E eu posso aprender com isso, meu irmão, minha irmã, que Deus nunca perde o controle. Acho que você não entendeu, vou dizer de novo: Deus nunca perde o controle das coisas que estão acontecendo. Eu posso acreditar naquilo que a Bíblia diz, que nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem que o Senhor perceba, que nem uma folha seca cai da árvore sem a permissão de Deus. Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle da minha vida, da tua vida. Ele nunca perdeu. Pastor, mas onde Deus estava quando aconteceu tal coisa comigo? Ele continua no trono, Ele continua reinando. E quando você menos espera, você vai ver o agir de Deus na tua vida. Mesmo que eu não esteja enxergando, Deus está comigo. Você crê nisso? Mesmo que você não perceba que Deus está trabalhando, mas Ele está trabalhando. Mesmo que você não consiga ver, que você não consiga enxergar, Ele está interagindo com você, como Jesus estava com aqueles discípulos. É muita prepotência minha achar que Deus anda distraído.
A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, ou não estão fechados, que a mão do Senhor não está encolhida. Ele é Deus. No mesmo dia, a Bíblia diz, no mesmo dia a situação já estava resolvida, mas eles continuavam desapercebidos. Eu quero dizer, querido, que quando você ainda está chorando pelos seus problemas, o Senhor já resolveu. Mas nós nos afligimos porque nós não percebemos o seu agir. Mas eu quero orar nesta noite para que os seus olhos sejam abertos. Eu quero orar nessa noite para que o teu olhar, como o olhar daqueles discípulos, foram abertos. Só que os olhos deles foram abertos só lá no final. Eu quero que Deus abra os teus olhos no meio do processo, para que você veja, para que você entenda o agir soberano de Deus na tua vida. Amém? Então a primeira coisa é no mesmo dia. No mesmo dia. A segunda coisa, irmãos, é que eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles não tinham resposta. Eles não tinham resposta, apesar de o próprio Jesus falar: olha, vocês não creem, os profetas já disseram. Eles tinham ouvido da própria boca de Cristo que tudo queria acontecer, mas mesmo assim eles não conseguiam entender. Eles não entendiam o que estava acontecendo, eles não tinham resposta. Eu não sei, querido, se você é que nem eu, mas tem algumas coisas, tem algumas respostas que eu não tenho. Tem algumas pessoas que pensam que pastor tem todas as respostas, né? Vou perguntar para o pastor vai me responder. Não, querido, vai ter coisa que eu não vou ter resposta para você. Vai ter coisa que eu não vou saber responder para você. Uma pergunta muito clássica que alguns vêm perguntar para a gente é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Tem coisa que eu não sei, meu irmão. E coisas ruins acontecem com pessoas boas, sim ou não? Outro dia eu estava lendo sobre lendo um livro que falava sobre isso, de um médico cristão, se formou em medicina e o desejo dele era ser missionário na África, trabalhar não por dinheiro, mas trabalhar por, como é que se diz? Fugiu a palavra. Voluntário. E esse médico com 27 anos de idade pegou uma doença incurável e morreu. E aí você vai dizer o quê? Não sabemos, tem coisas que não sabemos, tem coisas que não entendemos. Eu não sei se tem coisa na sua vida que você não entende, mas eu quero dizer para você que mesmo que você não entenda, você precisa continuar acreditando que Deus sabe o que está fazendo. É quando você não entende que você precisa continuar confiando. É quando você não entende que você precisa continuar crendo que Deus tem um plano e um propósito na tua vida. Irmãos, é incrível, parece que às vezes quanto mais você ora, quanto mais você se consagra, parece que as coisas pioram.
Às vezes você diz: agora eu vou orar mais, agora eu vou buscar mais. E aí você vai, você busca, você ora, e parece que em vez de melhorar, piora. Mas como diz o pastor Daniel Pereira: ora que piora, continua orando que melhora. Amém? Por quê, irmãos? Porque toda ação gera uma reação. Quando você se coloca, quando você não entende algumas coisas e você vai buscar a Deus, vai buscar a resposta de Deus, você mexe com o céu, mas você mexe com o inimigo também, porque o inimigo não quer ver você na presença de Deus. Vocês estão me entendendo aqui? Mas eu quero motivar você nessa noite: continue buscando, continue se consagrando na presença de Deus. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que tem um futuro brilhante na presença do Senhor, que tem propósitos de Deus sendo escrito para a tua vida. Mas quando há um propósito, quando você faz um propósito, quando você faz uma aliança com Deus, Deus ele passa a investir em você. Acho que eu vou dizer de novo: Deus passa a investir em você. Acho que alguns estão ligados no que eu vou falar. Porque o investimento de Deus, irmãos, quando a gente fala em investimento, o que a gente pensa? Coisa boa, dinheiro, amém? Fazer um investimento, 200 mil, 300 mil, 500 mil. Não vi nenhum amém aí, estão sem fé. Mas quando fala investimento, logo a gente pensa isso, não é? Só que o investimento de Deus, irmão, não é só coisa boa. A Bíblia diz em Romanos 8:28: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então são coisas boas, mas muitas vezes coisas ruins, muitas vezes lutas, porque o preparo de Deus exige isso. O preparo de Deus não é só no bem bom, porque senão nós vamos ficar fracos. Nós não vamos saber quando a luta chegar, quando a dificuldade chegar, quando o problema chegar, nós vamos ser fracos. E isso me faz lembrar de Moisés. Moisés, irmãos, quando a mãe dele fica grávida, Joquebede, a Bíblia diz que Faraó baixa um edito e diz: a partir de agora todo menino hebreu tem que morrer. A vida de Moisés já começa assim. Mas Deus olha para aquela criança e diz: eu vou investir nele. Ele vai ser o libertador do meu povo. Aleluia. Mas Moisés começa, não era nem para ter nascido, mas a Bíblia diz que quando ele nasce, as parteiras olham para ele e dizem: não dá para matar. Olha que coisa linda. Parece eu quando nasci, né? Dizia minha mãe. As parteiras olham para Moisés e dizem: não, vamos matar. A Bíblia diz que a mãe de Moisés tem uma ideia: vamos fazer o seguinte, vamos botar ele num cestinho, joga lá no rio, vamos ver o que acontece. E a Bíblia diz que assim eles fazem, botam o cesto no rio. Miriam vai para a volta e começa a acompanhar. Miriam começa a olhar para o Nilo cheio de crocodilo e diz: não era para viver mesmo. Olha só, nunca teve tanto crocodilo como tá tendo agora, vai morrer. Mas a Bíblia diz que o cesto vai indo. O cesto vai indo para onde? Na filha do faraó, o cara que mandou matar. Ela pensa, certamente diz: não tem jeito. Olha só. Só que a Bíblia diz que a filha do faraó se encanta por ele. Se encanta por ele e diz: vamos criar. Miriam começou a mudar. Começou a mudar a coisa. Olha para a filha do faraó e diz: vem cá, tu não quer que eu leve para uma ama hebreia cuidar dele até que ele desmame? Fechado, leva lá. E vem cá, e eu vou pagar tudo aí, dá.
passou a ser protegido pelo Estado. Primeiro Bolsa Família, irmãos. Não foi o Lula que inventou, foi lá no Egito, né? Aí a Bíblia diz que a mãe do menino cuida dele. E agora ele vai para o palácio. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Quem é que está no palácio, irmão? Faraó. Quem é que mandou matar as crianças, irmãos? Faraó. Moisés está lá no palácio com aquele que mandou matar ele. Só que aquele que mandou matar ele não pode tocar nele, porque há um selo do investimento de Deus na vida daquele menino. Aleluia! Quando há um investimento de Deus, irmãos, ainda mesmo que aconteça coisas ruins, mas há uma marca de Deus sobre a tua vida, de Deus cuidando de você. Fico imaginando Moisés correndo pelo palácio de Faraó. Faraó tem uma raiva daquela criança, mas ele não pode tocar. A filha dele agora cria como filho. Faraó, olha o menino subindo no trono, descendo no trono, vai para a sala, vai para a cozinha, faz bagunça, mas ele não pode tocar, ainda que ele queira matar. Eu quero dizer sobre a tua vida, querido, que ainda que o inimigo queira te matar, que ainda que o inimigo queira fazer algo sobre a tua vida, mas ele não pode te tocar, porque há um selo de Deus sobre a tua vida, há um selo do investimento de Deus sobre você. Quem quer dar glória a Deus aí, levanta sua mão e diz: eu creio que Deus está investindo na minha vida. Moisés ficou 40 anos. Quando ele está com 40 anos achando que está pronto, agora estou sabendo toda a ciência do Egito, agora eu sei tudo das coisas militares. Ele descobre que é hebreu, vai defender um hebreu, mata um egípcio, vai para o deserto de Midian. Moisés está acostumadinho com a comida do palácio. Moisés está acostumadinho com a cama do palácio, com os fios egípcios do palácio. E agora ele vai para o deserto de Midian. A Bíblia diz que ele vai lá cuidar de ovelha, fica cheirando a ovelha, fica cheirando a curral. E quando ele está com 80 anos de idade, aí Deus diz: agora tu está pronto. 40 anos de palácio, 40 anos de deserto. O investimento de Deus na tua vida, querido, ele não vai ser só de coisas boas. Você pode dizer amém por isso? Não é fácil dizer amém para isso, mas essa é a realidade. O investimento de Deus na minha vida e na tua vida não é só de coisa boa, é uma mescla. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, que mesmo que isso aconteça, Deus está no controle de tudo, porque Ele tem algo preparado para a tua vida. Amém? Terceiro, eu estou correndo aqui porque a hora passa depressa. Eles estavam, aqueles 2 discípulos estavam por demais presos ao passado. Eles só falavam no passado, versículo 19. E eles lhes perguntou do que se trata. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus passado. Lá no versículo 28 vai dizer: quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fizeram menção adiante, mas eles convenceram a ficar, dizendo: porque é tarde e já está chegando o fim. Eles estavam presos ao passado, ao que tinha acontecido. Eu quero dizer para você, querido, que se você quer chegar onde Deus quer que você chegue, você precisa parar de olhar para o passado. Amém? Olha bem no olhinho aí dessa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela: você precisa começar a olhar para frente. Se você ficar olhando só para o passado, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Era Jesus que estava falando com eles, e eles não conseguiam olhar para frente. Era Jesus que estava andando com eles, mas eles não conseguiram olhar para frente.
Se você entrar numa autoestrada, olhando para o retrovisor, das duas umas, ou você vai bater o carro, ou você vai ter que andar de ré. Mas o projeto de Deus para você é que você ande para frente. Aleluia, aleluia. Deus quer que você ande para frente, e para andar para frente você precisa olhar para o para-brisa. O retrovisor é bem pequenininho, é ou não é? Por que ele é pequeno? É pela proporção, meu irmão. É pela proporção, porque quando o passado não pode ser o foco. O passado deve ser apenas uma fonte de consulta. O foco deve ser você olhar para frente. Quem sabe você tem olhado demais para o passado. Quem sabe você ainda não conseguiu se libertar. Quem quer chegar em algum lugar precisa parar de olhar para trás. Paulo vai dizer isso em Filipenses 3, 13 e 14. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha para o seu irmão, diga assim para ele: olha para frente, querido, para de olhar para trás. Mas lá, isso que aconteceu, aquilo outro. Não. É claro que é bom nós termos lembranças, amém? É claro, não estou dizendo para você apagar suas lembranças. Tem lembranças maravilhosas, tem coisas, mas só que o problema é que tem pessoas que são regidas pelo seu passado. O seu passado é que rege a sua vida. E se isso acontecer, você não vai conseguir fluir em Deus. Quarto, aqueles discípulos escolheram uma mensagem negativa em detrimento a uma mensagem positiva. Versículo 22 e 24. Olha o que diz o texto. É verdade que também algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Olha que interessante, irmãos. Eles já tinham recebido a mensagem de que algumas mulheres estiveram no túmulo e que tinham tido a visão de que Jesus estava vivo. Só que o versículo 24 vai dizer: de fato, alguns dos nós foram ao túmulo, verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Vocês viram só como a mensagem positiva era grande? Só as últimas palavras que vai dizer: mas não viram o corpo. Eles preferiram a mensagem de que Jesus não estava vivo. Eles preferiram a mensagem negativa, a mensagem positiva: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que nós temos uma facilidade para absorvermos o negativo em detrimento do positivo. Se não, qual é aquele ditado? Notícia ruim chega voando, a notícia boa demora mais. Porque nós temos uma facilidade de acreditar no que é ruim. É ou não é? Isso não é só comigo, irmãos, é 90%. E foi o que aconteceu com esses discípulos.
Mas eu quero lembrar você que a Bíblia nos diz para nós trazermos à memória aquilo que gera esperança. Que na minha boca, que na tua boca tenha mensagem de Deus. Que na minha boca e na tua boca tenham mensagens de fé. Que na minha boca e na tua boca tenham mensagens que vai mudar a história de vida. Mas aqueles discípulos, ao invés de acreditar, ao invés de ouvir aquela palavra que traria a eles esperança, eles preferem optar pelo pior. Eu quero essa noite orientar a sua vida, a você a trabalhar na sua vida com a palavra da esperança. Eu não sei como está a tua vida, mas não perca a esperança. Não perca a esperança de que há algo melhor vindo para você nessa noite. Há algo melhor vindo para a tua vida nessa noite. E Jesus começa a andar com eles. Jesus me apaixona, irmãos, porque Jesus ele tem tanta coisa para fazer, mas a primeira coisa que ele faz é encontrar com Maria, e depois ele vai no caminho com eles, conversando com eles. Parece que não existe mais ninguém no mundo, só aqueles 2 discípulos. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele está num momento extraordinário. É um negócio mais extraordinário. Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que ele está num corpo, eu não sei explicar para você, mas ele está num corpo diferente, um corpo glorificado, porque a Bíblia diz que quando ele aparece aos discípulos, a Bíblia não diz que ele entrou pela porta, simplesmente ele aparece. Amém? Então é algo extraordinário. A Bíblia diz que o Senhor, que Deus o fez Senhor e Cristo, agora ele é Cristo, o ungido de Deus. Mas a Bíblia diz que ele está preocupado. Ele se encontra com Maria. E você nunca pensou por que Jesus se encontrou primeiro com Maria Madalena? A primeira que Jesus se encontrou é aquela mesma que lançaram ela aos pés de Jesus, achando que ali estavam traçando o destino dela, a morte dela, o apedrejamento dela. Mas eles estavam enganados, porque ali era só uma escala. Aleluia. Ela se transforma na primeira pregadora da ressurreição. Aleluia. E Jesus encontra ela porque Pedro voltou a pescar, André voltou a pescar, mas agora Maria Madalena não podia voltar a fazer o que ela fazia. Então Jesus vai lá e encontra com ela e diz: Maria, vai e anuncia aos meus discípulos que eu estou vivo. Aleluia. Isso demonstra em Jesus uma preocupação. E aí Jesus, ele vai andar com os seus discípulos. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Que Jesus não abre mão dos seus. Vou dizer de novo, acho que tem uns crentes que não entenderam. Jesus não abre mão dos seus. Jesus não abre mão de você, querido. Aleluia. Jesus, ele anda um dia todo com aqueles discípulos. Será que Jesus não tinha outras coisas para fazer? É claro que tinha, mas Jesus, ele está preocupado com aqueles. Ele está andando um dia todo, 10 quilômetros. Não é tanta distância assim. Poderia se fazer em 3, 4 horas no máximo, mas a Bíblia vai dizer que ele anda com eles até o final do dia. Eu não sei se eles pararam algumas vezes, provavelmente que sim, mas Jesus demonstra uma preocupação com eles.
Não há ninguém que seja prescindível, descartável. Não. Jesus não abre mão de você. Jesus, ele veio morrer pela humanidade. Mas eu quero dizer que se Jesus precisasse, se a humanidade fosse uma pessoa, Jesus teria vindo morrer por essa uma pessoa. Mas ao mesmo tempo que Jesus veio morrer por toda a humanidade, ele morreu individualmente por cada um de nós. É porque ele se preocupa conosco, é porque ele não abre mão de nós. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Mas a Bíblia diz que aqueles discípulos chegam na casa, o dia já está chegando ao final. Jesus faz menção de ir embora, mas eles convidam: ei, está tarde, fica com a gente. Jesus entra, e a Bíblia diz que quando eles vão comer, Jesus pega o pão, parte e dá graça. Quando isso acontece, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Aleluia. Os olhos deles se abrem. E a partir de agora eles reconhecem que é Jesus. Só que naquele mesmo momento, quando os olhos se abrem, Jesus desaparece. Eu imagino, meus irmãos, o arrependimento daqueles dois. Eu estava pensando hoje à tarde, o arrependimento daqueles discípulos. Eles começaram a pensar: Jesus ficou o dia todo com a gente, e nós não reconhecemos que era Ele. Jesus ficou o dia todo conversando com a gente, olha só, mas a gente não reconheceu. Só que a Bíblia diz que naquele mesmo instante eles saem de Emaús e voltam para Jerusalém. Agora aquilo que era o destino deles virou apenas uma escala. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Eu não sei, querido, mas quem sabe você tem andado um pouco cego, e você não tem enxergado que Jesus tem andado junto com você. Você não tem reconhecido. Mas como aqueles discípulos disseram: porventura não ardia o nosso coração? Quem sabe o teu coração está ardendo agora. É Jesus dizendo para você: eu estou contigo, eu estou do teu lado. Eu não sei qual as escalas você tem feito, qual escala, onde você tem andado, mas você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Vou dizer de novo: você vai chegar onde Deus quer que você chegue. O desejo de Deus não era Emaús, o desejo de Deus era Jerusalém. Quem sabe você está indo para a direção errada. Quem sabe Deus quer que você vá para a direita e você está indo para a esquerda. Mas nessa noite há um Deus aqui, aleluia, que está mudando a tua direção. Há um Deus aqui que está mudando destino em escala.